E ele pediu para iniciar um trabalho evangelístico aqui na nossa casa, na casa do meu pai, Sebastião Pereira Lima, e da minha mãe, Antônia da Silva Lima, né? Aí no sábado à tarde eles vinham com a equipe deles, né? Vinha o irmão Emílio com o acordeão dele, fazia o louvor. Aí vinham os vizinhos e vinha também uma família, que eles faziam parte também, aqui no sábado, cooperava aqui, o irmão Ziel, mas a irmã Sirlene e as crianças. Eles ajudavam, né, as pessoas mais carentes aqui de volta, né? Eles ajudavam. Aí, não lembro, meu pai mudou e minha mãe, eu acho que foi por esse motivo, que eles mudaram daqui com a chácara, para o sítio, por motivo de trabalho. Aí o trabalho parou. Aí parou o trabalho. Privilégio de ser batizado ali na inauguração do batistério da Igreja Batista. Foi batizado eu e mais a média de 11 a 17 pessoas. Junto com essas pessoas estava a Ângela, a pastora Ângela. São 4 décadas de história. A Igreja Batista Imperial em Células tem sido um instrumento poderoso nas mãos de Deus, transformando vidas e ajudando tantas pessoas a encontrarem o caminho do Senhor. Uma jornada de fé, amor e dedicação dos irmãos que construíram este legado. E é sobre essa trajetória de impacto e transformação que contamos um pouco da nossa história para você. Como começou o trabalho aqui? Em 82, setembro de 82, a Comissão de Evangelismo da Quarta Igreja, que a presidente era a minha cunhada Eliege, me fez o convite para assumir o trabalho aqui, que estava à frente o irmão Antônio Nascimento, mas depois de um longo tempo de trabalho, ele, por algumas obrigações, ele teve que deixar. Eu recebi o convite e me fizeram uma proposta e de imediato, né, eu me lembro bem que eu trabalhava numa empresa onde eu ganhava em torno de 10 salários e eles me ofereceram um salário para eu assumir esse trabalho aqui. E eu conversando busquei opinião com a minha esposa, né? E ela falou, você não é vocacionado? Tem que começar, olha para frente. E aceitamos sem nenhum problema assumir esse trabalho aqui. Quando eu cheguei aqui, na realidade esse trabalho começou lá bem atrás, em 70, na casa do irmão Antônio, o irmão Pedro, e a irmã Donária. E mais tarde a Quarta Igreja comprou esse terreno e tinha esse terreno aqui. E no fundo do terreno tinha uma casinha bem pequena, eu calculo que era uns 3x3, né? E morava a irmã Margarete, então a família da irmã Margarete estava presente, a família do irmão Sebastião. Na realidade, e a minha família fomos nós os primeiros, eram 13, eu lembro bem que eram 13 pessoas, entre o Mamando e o Caducanto. Fazíamos trabalho debaixo de uma pequena árvore que tinha aqui, mas o grupo tornou-se grande e a árvore tornou-se pequena. A sombra era muito pequena. Então, tivemos necessidade de construir alguma coisa, mas não tínhamos nenhum recurso. Então, construímos, eu chamo assim, uma cabana lá, coberta de lona, uma lona velha, e ficou aquela coisa mais horrível, mas colocamos nossos bancos, ficado na terra, pregamos tábua em cima, e ali fazíamos o nosso culto. Mas era uma época de muita chuva, e aqui era aberto ainda, ao lado... e descia a enxurrada, e passou lá e arrancava tudo, ficava a coisa mais feia, era aquele barro de domingo, se ficar no barro aí. Aí resolvemos, então, construir o templo, né? O Zé Carlos foi até o Rio de Janeiro, foi até a Junta Patrimonial e conversou, tinha uma proposta lá, ele fez uma proposta, que já estava lá também, de um empréstimo na Junta Patrimonial da Convenção Batista Brasileira. E aí voltou, conversamos com a Quarta Igreja fez o pedido, mas a nossa missão aqui pagou esse pedido, nós recebemos dinheiro para começar. Mas mesmo assim ainda faltavam os tijolos, nós arrumamos mais esse dinheiro para pagar os pedreiros, né? Isso foi em 83, final de 82 com 83. E aí começamos, um dia falamos, vamos à Quarta Igreja, ela ia construir o templo e tinha uma pilha de tijolo muito grande lá. Estava há muitos anos lá já, aquele tijolo parado, tomando chuva e sol, resolvemos ir pedir. E num domingo de manhã, numa sessão que tinha lá, nós fomos até lá e os irmãos ficaram aqui orando enquanto eu fui lá fazer o pedido naquele domingo.
E realmente tinha uma pessoa lá que foi contrária a dar os tijolos, quando fizemos a solicitação. Então, a sessão estendeu-se muito, porque aquela pessoa foi contrária, ela bateu o contrário muito firme, ela tinha muita autoridade na igreja, e, em consequência disto, houve muito apoio para ela. E quando eu vi que estava perdendo, eu pedi: Deus, faça alguma coisa, Jesus, nos ajuda aí. Tem um irmão lá na igreja que ele nunca falava, sempre quietão na dele, quieto, eu nunca tinha visto ele falar na igreja. De repente, aquele irmão levanta a mão: eu quero dar uma palavrinha. Aí ele falou: irmãos, eu não sei por que estão discutindo isso, o assunto está tão longo. O que a quarta igreja devia fazer era construir o templo e entregar para o seminarista Daniel fazer. E nós estamos aqui brigando para dar uns tijolos para ele. Eu proponho que encerre esse assunto, dê os tijolos e os ferros que ele precisar também, e arame que está enferrujando tudo aí. E aí foi aprovado. A irmã Luciana Manhães ela tinha esse amigo que era pastor, acho que foi missionário aqui no Brasil, e ela mandou uma carta para ele. E ele mandou, então, R$1.000, né? $1.000, né? Para a gente comprar um terreno, que é ao lado, que nós temos esse terreno hoje aí. Mas devido à construção, ele mandou, nós ficamos muito gratos e respondemos para ele agradecendo, mas guardamos o dinheiro para comprar o terreno. Mas naqueles dias aconteceu que precisamos do dinheiro. Mandamos uma carta para ele pedindo se podia usar o dinheiro. Ele autorizou e mandou mais 1.000 para a gente comprar o terreno. E então nós somos imensamente gratos a Deus. Naquele período também, um domingo, quando aquele dinheiro acabou, e nós estávamos na construção ainda, eu estava naquele momento, um domingo, antes de ir para a igreja, o culto começava às 8h30, tocou em mim aquele tempo, o correio abria ainda aos domingos, e eu fiquei: vai o correio. E eu fui ao correio. E quando eu fui ao correio, tinha também uma oferta para nós, de um americano, que eu não sei quem mandou, de $1.000, e $1.000 para a igreja e $1.000 para mim, como pastor da igreja. E aqui tem uma experiência profunda também, que nós levantamos o templo, e como aqui levantamos as paredes laterais e a do fundo. A da frente não levantamos porque ia aterro, ia 30 caminhões de aterro. E o dia que terminamos de levantar as 3 paredes, o irmão Pedro perguntou: e agora? Ele me chamou de pastorzinho já. Ô pastorzinho, e agora? Eu falei: olha, irmão, nós não temos dinheiro. O aterro, 30 caminhões, fica 240 mil. E eu não sei se era cruzeiro ou cruzado. E aí nós não tínhamos. E aí ele falou: mas temos que fazer logo. Eu falei: hoje é quarta-feira, vamos orar e vamos ver o que Deus vai falar. Aí, a quarta-feira, nós oramos à noite aqui com um grupo que era pequeno. E quando eu cheguei em casa, ele me ligou: pastor, eu achei um japonês que é meu amigo, e ele puxa o aterro para nós, ele achou o aterro por 5 mil. Falei: 150, nós não temos, mas vamos fazer. Ele falou: só que ele cobra 3 para puxar. Ficava 8 do mesmo jeito, 240. Eu falei: pode fazer, sem dinheiro, sem nada, simplesmente falei fazer. E o dinheiro? Falei: o dinheiro Deus vai prover. Veio o primeiro caminhão, foi vindo. Quando no finalzinho da tarde, quase 5 horas, eu cheguei aqui, faltava 2 caminhões. E ele já tinha ido buscar o último caminhão. E aí ele falou: pastor, ele foi buscar o último caminhão. E daí? Se eu tenho dinheiro? Eu falei: não tenho dinheiro. Ele falou: mas não. E agora o que eu vou fazer? Eu falei: Deus vai trazer para nós. Nós confiamos nele. E oramos. E ele mandou. Então vamos crer. E aí ele me apertou novamente. Eu falei: eu estou esperando em Deus. E aí ele falou: mas ele já está vindo. Eu falei: deixa ele vir. E logo em seguida desceu um carro aqui na rua, descendo um carro, parou aqui na frente, me cumprimentou, me abraçou. E aí você está fazendo um grande trabalho. Eu falei: não, mas eu estava assim, só pensando em Deus, como resolver o problema. Ele falou: posso dar uma olhada aí dentro? Eu falei: posso. E nós fomos andando pela parte de cima ali, pela janela, olhando. Ele falou: mas que aterro bonito. Quando ele chegou na última janela, ele olhou assim: eu posso pagar esse aterro para vocês? Eu falei: graças a Deus, Deus nunca falha, né? E o que aconteceu é que, naquela noite, uma noite quente, de repente esfriou. E veio vento frio, entrou frio, muito frio aí dentro. Ventou, levantava poeira. Quando terminou, aí esses missionários, um perguntou a mim: quanto custa para colocar os vidros nessa janela? Eu falei: tanto. E nas portas? Eu falei: tanto. E também o outro perguntou: e o piso?
Eu falei, tanto. Ele falou, e aí o outro falou, e para botar cadeira, umas cadeiras melhor que eram aqueles banquinhos bem ruins mesmo. Eu falei, fica então, nós temos uma madeira, mas não temos como trazer, não temos dinheiro, que era lá no norte, e não temos como pagar. Ele falou, quanto fica? Eu falei, vai ficar em tanto, o transporte e tanto para fazer. Ele falou, pode, eu vou dar o dinheiro para vocês fazerem. São esses bancos que tinham aí. O nosso primeiro culto aqui no templo começou em setembro de 1982, com 16 pessoas, né? Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, que esteve conosco, e esse trabalho foi abençoado, foi um culto maravilhoso. A inauguração aqui aconteceu do templo aqui, 17 de dezembro de 1983. Aqui nós tivemos uma grande festa, né? Que foi, em primeiro lugar, foi a inauguração do templo. Logo a seguir, eu fui ordenado ao ministério. Depois realizei os primeiros batismos, que foram, acho que foram 15 pessoas, não lembro direito mais. Depois tivemos a organização da igreja. Foi um fato que deixou para organizar a igreja em último período, para que os membros daqui tornassem membros da quarta igreja para vir para cá. Em 1990, a minha família, nós tínhamos um conselho, formamos um acampamento, construímos um acampamento, e a nossa família faz um encontro. E a nossa família naquela época era quase 600 pessoas, e eles me convidaram, me deram um sustento para eu trabalhar como missionário da família, cuidando dos crentes e evangelizando aqueles que não eram crentes. Mas junto à família tem outros irmãos que era parente do meu sogro, que tinha mais 700 tantas pessoas que não eram crentes. E eu aceitei então esse desafio, e por isso deixei a igreja para trabalhar com a minha família. Fiquei lá um bom período trabalhando com ele como missionário. Fiquei à frente dessa igreja quase 6 anos. E no dia 2 de junho de 1990, passei o cajado para o pastor Henrique Finotto. Nesse momento, meu irmão, te entrego esse cajado para uma nova jornada de crescimento no trabalho do Senhor, e que você tenha muito sucesso e realizações profundas, para que esse trabalho nunca morra, mas que ele seja grande para o Senhor. Amém. Então, aí eu estava pastoreando na Segunda Igreja Batista, lá em Paranaíba, Mato Grosso do Sul, na região leste do estado, e o pastor Fernando Bock viria para cá, a convite do diretor da Faculdade Teológica Batista do Oeste do Brasil. E eu, sabendo disso, eu falei para ele, né, como que eu tinha que continuar meus estudos. Falei, lembra-te de mim quando entrares na faculdade. E ele veio, de repente, ele falou, tem um lugarzinho para você aqui. Eu falei, estou indo. Então, vim para Campo Grande para conhecer onde eu ia ficar, um espaço ali de um banheiro e um quarto. Então, foi tudo resumido, né? O que eu tinha na minha casa, que era tudo. Eu vim, deixei tudo, meus móveis, tudo que tinha, minha mudança, porque eu vim de uma mudança de Paranaíba para cá. Então, sofá, armário, outras coisas, tudo que é normal numa casa, distribuí na faculdade. Ficou na tesouraria, secretaria, ficou na diretoria, ficou nos corredores, dei para uma coisa, outro para outra. Distribuí tudo que nós tínhamos para começar uma nova vida. Aí começou a jornada de estudante, né? E até teve um período que a primeira Igreja Batista de São Gabriel do Oeste precisou de um pastor para dar uma assistência, até chegar o pastor Erno, queria chegar no mês de agosto. Era no mês de março já, eu estava aqui em Campo Grande, e foi me pedido, né, para dar assistência lá. Eu passei uns 3, 4 meses, não me lembro direito, e depois deixei tudo no jeito para o pastor Erno chegar e continuar o ministério. E aqui, e de repente, recebi o convite para a Igreja Batista Imperial, assumi o ministério pastoral, e então aquela coisa, foi orar, tudo, senti muito de Deus, e onde assumi o pastorado, né, do pastor Daniel Ferreira da Costa, e nós estamos até hoje, graças a Deus. Então, passou de 1990 a 1999,
Foi um período, começo de ministério, adaptação com a família. Eu tinha minha esposa e a filhinha, a Priscila era bem novinha, e aquela luta ministerial, conhecer os irmãos, adaptação e tudo. Mas quando chegou em 99... De 1990 a 1999, a Igreja Batista Imperial viveu anos marcados por experiências profundas com Deus e uma comunhão intensa entre os irmãos. Foi uma década de estabilidade, mas também de momentos incríveis na presença do Senhor. Eu já estava a ponto assim de abandonar até o ministério. Chega um momento que você começa a duvidar. Será que é mesmo para eu ficar aqui ou não? Até eu pedi para Deus, Senhor, manda qualquer outro lugar, mas fora daqui. Eu passei essa crise, né? Preguei para os casais e, num momento, eu senti chamar o pastor. E ele passou com a esposa na frente. Do nada, nós íamos ministrar sobre casais. Do nada, o Senhor falou, não é para você mover-se daqui. E ele me contou depois, no final, que ele já tinha as passagens para ir a São Paulo, se eu não lembro mal, né? Hoje eu sei que todos têm. É uma luta. Você precisa vencer essa luta. É um momento que vem para desanimar, para você abandonar, para você, como muitos fazem, não aguenta, abandona e perdeu uma grande oportunidade de progresso e crescimento, porque o tempo é que vai consolidar o ministério, que vai consolidar as coisas, né? Em 1999, nós tínhamos aqui já uns 120 membros, cerca de 120 membros, e nós estávamos indo, né? As coisas estavam indo. Aqui ficava lotado esse prédio, mas eu não estava feliz. Eu estava muito chateado, porque o que eu via na Bíblia não estava acontecendo. E por isso eu queria entregar para o Senhor. Falei para Deus, Senhor, isso aqui não é para mim não. Arruma outro, eu vou fazer outra coisa. Chegou esse tempo, né, de crise, então isso que todos têm. E aí, de repente, ouvi falar de célula. Eu fui atrás. Eu precisava de uma ajuda, eu precisava de alguma coisa para incrementar o ministério. Eu já estava enjoado daquele tipo de ministério, aquela coisa. E então fui para São Gabriel do Oeste, ouvi lá uma palestra e aquilo me quebrou tudo, né? Tudo que eu tinha aprendido em seminário, em faculdade, eu tive que deixar tudo e obter novos valores ministerial, eclesiástico, e também quebrar paradigmas na minha vida. Foi quando mudou tudo no meu coração. Aí eu entendi a visão, né, perfeitamente. Foi quando mudou tudo, né? Então nós começamos então a preparar a igreja para a mudança. E toda mudança traz insegurança. Foi onde nós perdemos muitos membros queridos, muitos irmãos muito amados, pessoas que estavam comigo, era meu braço direito, nos deixou, nos abandonou, pensando que eu estava entrando numa onda, numa nova moda, mas eu sabia o que eu queria. Eu recebia relatórios negativos toda hora. Olha, fulano está saindo, a família inteira, fulano também vai sair, mas eu estava convicto de que era o que Deus pôs no meu coração, o ministério em células. E eu permaneci, fui para Dourados fazer os módulos, fiz 4 módulos lá, o que foi muito complicado, difícil, né? Sair de Campo Grande para fazer os módulos, cada um mês, cada 15 dias, então completei o estudo, aí começamos a jornada de transição da igreja. Eu abri uma célula protótipo, né? Então tinha 16 irmãos, hoje são todos pastores, e a célula protótipo funciona muito bem, eu liderei, e chegou no tempo, no fim desse ciclo, nós multiplicamos a 16 pessoas, foi para 6 células. O que não foi líder em treinamento, e assim começamos. Multiplicamos para 12, depois foi para 18, 24, eu me lembro, 32 células, 38, 48. Então, e aí, quando nós iniciamos, em 2000, iniciamos a igreja em células. Demorou 5 anos para transicionar toda a igreja. Mas a igreja começou a crescer tanto, tinha tantos rostos novos,
pessoas novas querendo mais, querendo... Eu não tinha. Entre 2000 e 2003, a Igreja Batista Imperial em Células vivenciou um intenso crescimento entre jovens e adolescentes que se converteram naqueles anos. Esses considerados os radicais livres daquela época, movidos pelo Espírito Santo, impulsionaram mudanças que refletem até hoje na vida da igreja. Ainda nesse período de transição e reciclagem para a igreja em células, as programações, que incluíam cultos e momentos de comunhão, fortaleciam cada vez mais o vínculo entre os membros da igreja, que crescia mês após mês. Chegamos em 2003 com muitas pessoas, nós já estávamos então no Sinterpa, né? Saímos desse prédio aqui, aluguei lá no Sinterpa e lá também lotado de pessoas de toda parte da cidade e eu não sabia o que fazer com esse povo. Cresceu tanto que eu não sabia o que fazer. Então comecei a procurar uma visão, um propósito, alguma coisa, uma chave, né, para que a igreja tomasse outro rumo, né? Nesse crescimento avassalador, né? Então eu fiquei assim maravilhado também, porque é o que nós queríamos. Sempre o pastor deseja o crescimento. Então o que aconteceu? Foi quando eu conheci o pastor Aloísio, em 2003. Fui lá na reunião e onde eu conheci a visão dos vencedores. Com as conversões de novas pessoas, a igreja crescia poderosamente e o resultado desse crescimento era confirmado com esses novos irmãos descendo as águas batismais e confessando Jesus publicamente como único Senhor e Salvador de suas vidas. Já entre os anos de 2004 e 2006, a igreja viveu mais um crescimento avassalador. Foi o período dos primeiros encontros com Deus, marcados por vidas salvas, transformadas, restauradas e libertas pelo poder do Espírito Santo. Foi um tempo de grandes mudanças de vidas. Também, nesse período, obreiros foram levantados e os cultos ficaram lotados. O ano de 2006 foi o ano da colheita. Tivemos encontros com Deus dos Radicais Kids e programações especiais do Domingo Kids, incluindo uma grande festa para as crianças. Tivemos também a primeira formatura do curso de maturidade ICTL. Recebemos a visita do pastor Aloísio, presidente da Videira e da Vinha, e oficializamos a compra do prédio no Jardim Eldorado. E fizemos um contrato de compra e venda daquele prédio. E assim foi. Ele que nos levou no advogado dele, ele que preparou toda a documentação. A nossa ideia é a compra do terreno. Então nós estávamos ali com aquela emoção, porque nós estávamos comprando um prédio. E assim levou para o advogado dele, foi assinado, nós assinamos. Eu nem li direito o negócio, sei que nós estávamos comprando o prédio tudo e com a adiante do advogado. Então o que foi? Nós assinamos o documento e começamos a pagar 5 mil por mês. Então foi 100 parcelas de 5 mil. Já no final de 2006, a Conferência de Goiânia foi um marco, um mover poderoso. Mas na volta, tivemos um momento inusitado. Os carros ficaram atolados e todos precisaram empurrar os veículos, saindo cheios de lama, mas com o coração transbordando de alegria e unidade. Aí começamos 2007, olha, uma loucura, foi uma coisa assim fantástica, crescimento, batismo, foi multiplicação, nós estávamos assim naquele fogo, naquele ardor, né, espiritual, encontro com Deus, encontro de liderança, até que chegamos então em fevereiro. No mês de fevereiro aconteceu algo terrível que marcou a vida de todo mundo. E no final estava o pastor Celinho e o pastor Finotto, que eram os que eu mais conhecia. E ele pediu para eu orar, mas estava vindo no meu coração uma palavra que eu não entendia. E eu falei, Senhor, eu não quero soltar essa palavra. É difícil para mim, mas o Senhor colocou uma coisa no meu coração e eu soltei a palavra. Não sabia para quem era, né? E ficou aquele silêncio, um momento. E eu falei, Senhor, por favor, faz eu esquecer a palavra. E depois aconteceu o que aconteceu. No dia 25 de fevereiro de 2007,
exatamente dia 25, um domingo aparentemente maravilhoso. Nesta manhã, nós estamos retornando de Palmeiras do Oeste, estado de São Paulo, fomos despedir de um parente nosso lá, irmão da Marli, que ia para o Japão. Fomos despedir, nós fomos no sábado, estávamos voltando no domingo, quando aconteceu o terrível acidente automobilístico, o acidente que dizimou a família toda, todos morreram e infelizmente perdi toda a família nesse dia, mudou a história, mudou tudo na minha vida, se passou, eu fiquei internado em coma, tenho uma experiência muito profunda desse período, que eu fiquei internado, e até também cheguei a óbito. Ligaram aqui na secretaria da igreja dizendo que eu entrei em óbito. O pastor Célio correu lá com outro obreiro para orar, dizendo que não, isso não aconteceu, isso não é verdade. Isso já tinha passado, 12 dias do sepultamento da minha família. Eu posso contar algumas coisas que me contaram depois, eu estava em coma, e então fiquei sabendo todas as coisas depois. Lá estava 12 dias depois, chegou todo mundo no quarto, no apartamento lá na Santa Casa, onde eu estava, para me contar que eu não tinha mais minha família. E ele me fez uma pergunta que me tocou profundamente o coração. Ele falou: Jesus me abandonou. Aquilo quebrou a minha alma, sabe? Eu só abracei ele, chorei com ele, choramos juntos e eu falei: pastor, eu não entendo, mas só uma coisa eu te digo, ele nunca te abandonou. A minha cunhada, Helenir, ela estava contando que minha família tinha mudado para uma nova casa, uma casa nova. Eu falei: mas como assim? Eu estou todo arrebentado aqui, como que eles mudaram? Aí o pastor João Vilela se abaixou e falou: eles morreram, todos morreram. Eu falei: como assim? Ele falou: eles se foram. Um capítulo de dor que marcou não apenas a nossa igreja, mas todo o estado e o Brasil. A família Finoto, Kemuel, Camila, Priscila e a pastora Marli nos deixou de forma abrupta, mas suas vidas, seu legado e sua fé permanecem vivos em nossa memória. Eles foram fundamentais para a história da Igreja Batista Imperial em Células e para o sucesso que somos hoje. Essa homenagem é uma forma de reafirmar que eles jamais sairão dos nossos corações. Como Deus trouxe na vida do pastor aquele propósito que tinha determinado na eternidade. Não somos nós que marcamos o propósito, é Ele. E o que Ele falou está falado. A custa de qualquer coisa, o que Ele falou sempre se cumprirá. 2 meses depois eu voltei e naquele dia eu preguei uma palavra muito importante: de volta à batalha. Eles se foram, de volta à batalha. Foi esses passos que foi acontecendo. Em 2007, a programação da Igreja Batista Imperial em Células recomeça com o culto de volta à batalha, realizado 2 meses após um momento difícil na vida da igreja. Foi um ano marcante, de recomeço, com experiências transformadoras. Tivemos encontros com Deus, casamento coletivo, a viagem do pastor Henrique e de alguns obreiros para a conferência em Goiânia e a festa da colheita, aonde aconteceram vários batismos. O ano de 2008 foi de grandes realizações. Aconteceram cruzadas evangelísticas no bairro Zé Pereira e na cidade de Terenos, além do início da primeira turma do curso de liderança pastoral do Instituto de Ministério da IBI. O pastor Henrique também apresentou a sua equipe de obreiros para o próximo ano e celebrou um momento especial, o seu casamento. Me casei com a Hélida Paredes Martins, que hoje é Finoto. É uma joia preciosa que o Senhor me confiou, sabe? Uma adjutora especial no Ministério Infantil da Igreja Batista Imperial em Células e também da Vinha, Iniciamos 2009 com um prédio cheio, lotado.
e ônibus vinham de alguns bairros para trazer as pessoas ao culto. Também tivemos a alegria de contar com a primeira igreja associada à Vinha Pantanal, que foi a Igreja Batista Nova Vida. Além disso, celebramos vários batismos e o lançamento da primeira edição do Imperial News. Graça e paz, igreja, já está no ar a primeira edição do Imperial News e a partir de agora você confere todas as notícias e as novidades da Igreja Batista Imperial. Ame a Deus com amor verdadeiro parecido com o de criança. Você deve amá-lo não pelas coisas que ele pode te dar, mas sim porque ele é o teu Deus. Eu sou Daniel Lima, do Sementes Kids para Imperial News. O ano de 2010 foi um ano de grandes avanços para a igreja. Tivemos a segunda conferência dos Radicais Livres e a Conferência das Mulheres, além de um evangelismo impactante na praça do bairro Estrela do Sul. Celebramos a formatura da Escola da Família e o lançamento do módulo, Restaurando a Visão da Igreja. Iniciamos o projeto de plantação de igrejas. Nós estamos aqui em Paranaíba, viemos aqui com um propósito de plantar igreja e nós cremos que através do Ministério dos Sementes Kids e dos Juvenis, nós vamos impactar essa cidade. Estamos aqui para plantar a bandeira do Senhor Jesus e plantar a bandeira da Igreja Batista Imperial. Com certeza nossa terra já é nossa, amém? Estamos aqui para realizar um sonho que temos sonhado junto com vocês, irmãos, de plantar a igreja em todo o nosso Brasil e começamos dentro do nosso estado. Se o Senhor mandou, a gente vai conseguir, nós vamos vencer. Amém. E nós tomamos posse dessa cidade aqui, em nome de Jesus. Não sei em que ano que você deve estar nos vendo, né? Mas aqui está sendo feito um marco dessa história dessa igreja. E ordenamos os 3 primeiros pastores e consagramos a primeira pastora ao Ministério Infantil após a nossa igreja entrar no Ministério de Visão em Células. Também tivemos diversas programações para as crianças no culto dos Radicais Kids, entre outras programações. Nos anos de 2011 e 2012, a igreja vivenciou um crescimento significativo. Enviamos novos obreiros para o anexo 1 no bairro Moreninhas e inauguramos o anexo 2 no bairro Nova Lima. E enviamos 3 casais para as 3 primeiras igrejas plantadas no interior do estado, nas cidades de Nova Andradina, Paranaíba e Cidrolândia. Também inauguramos o anexo 3, na região do Imbiruçu, hoje anexo Aero Rancho. Realizamos mais uma formatura dos cursos de maturidade e CTL. Ordenamos 2 novos pastores e consagramos 3 pastoras ao Ministério Infantil. Finalizamos 2012 com a grande festa da colheita no campo de futebol do Estrela do Sul. Nos anos de 2013 e 2014, a igreja continuou avançando em sua missão. Inauguramos o anexo 4 no bairro Estrela d'Alva, ampliando a nossa atuação na capital. Enviamos um casal de pastores para São Gabriel do Oeste, plantando mais uma igreja no interior do estado. Também tivemos o encontro da liderança e grandes conferências, como a dos Radicais Livres, dos Radicais Kids e da Vinha Pantanal. Foi um período de crescimento espiritual e expansão com a ordenação de novos pastores e a consagração de novas pastoras para o Ministério Infantil. Com vários momentos especiais, 2015 foi mais um ano marcante na história da igreja. Realizamos a Jornada para Homens, com mais de 300 participantes, e promovemos as Casas de Paz, seguidas pelos impactantes Encontros dos Filhos da Paz. Tivemos também a Conferência de Casais. Que Deus fez na vida deles após eles terem participado da Conferência de Casais da nossa igreja. Quem começa a falar? Você. Não, ele começa. Começa você primeiro. Não, você. Não, começa você primeiro. Você. Então tá, eu vou começar então. Você falou que eu ia começar, eu vou começar. Não, agora eu vou começar. Você pediu pra mim começar. Além do seminário de louvor e adoração para os Radicais Kids, que ganhou destaque nacional com um vídeo que viralizou, alcançando pessoas em todo o Brasil. Em 2016, tivemos mais uma grande conquista. Nós estamos aqui na Chácara Harmonia e, por sinal, chegou o momento de brilharmos, porque Deus atendeu o nosso clamor de muitos anos de termos uma chácara.
Nessa semana, Deus nos presenteou com uma bela chácara que recebeu o nome Recanto dos Vencedores. Uma área com 10 mil metros quadrados que já serve para a realização de eventos. Tivemos o início do projeto Amém, alcançando meninos e meninas. E mais uma igreja se associou à Vinha Pantanal, Igreja Cairós de Dourados. Também celebramos a ordenação de novos pastores e realizamos a grande festa da colheita. Com a chegada de 2017, tivemos o seminário dos radicais universitários e logo depois a formatura do curso de liderança pastoral. Capacitamos a liderança dos radicais kids juvenis e iniciamos novas igrejas nas cidades de Rio Negro e Corumbá, expandindo ainda mais a nossa missão. Em 2018, começamos o ano com a abertura do anexo 5 no bairro Júlio de Castilho. Logo em seguida, tivemos a conferência de casais radicais com mais de 300 casais participando. E depois, a grande conferência dos radicais livres, Liga da Justiça. E a sede da IBI ficou lotada. Jovens de todas as partes de Mato Grosso do Sul e até de outros estados vieram participar da grande conferência dos radicais livres Vinha Pantanal. Também realizamos o workshop de louvor e adoração com o pastor Tom Molinari. Além disso, aconteceu a primeira conferência da Vinha no anexo das Moreninhas, onde foram apresentados os primeiros supervisores regionais da Vinha Pantanal. Durante o ano, implantamos igrejas no interior em cidades como Chapadão do Sul, Águas do Miranda, Maracaju e Três Lagoas. O ano foi um marco para a nossa igreja, pois levantamos o maior número de pastores. Foram aprovados no concílio examinatório e levantados ao Ministério da Palavra e também ao Ministério Infantil os mais novos pastores: Epitácio, Geraldo, Marinete, Maria Aparecida, Magda, Angelita e Carla. Foram ordenados ao Ministério da Palavra e Infantil em 2018, ao todo 14 pastores. E também foi um ano de muitas conquistas. A IBI Nova Andradina também não ficou atrás e também já garantiu um novo espaço. E se esse prédio foi uma das notícias que movimentou o interior esse ano, na capital, a IBI das Moreninhas não ficou de fora. 4 terrenos foram adquiridos para futuras instalações e também mudou de endereço. 2019 também foi um ano de grandes avanços para a Igreja Batista Imperial e a Vinha Pantanal. Adquirimos 3 terrenos para a IBI no bairro Nova Lima. Um passo de fé para o futuro. Esse terreno foi Deus que nos deu. É a graça de Deus sendo manifestada. E olha só, irmãos, eu acredito muito nisso. É a realização do sonho de Deus para nós. O pastor Henrique tem sempre falado, profetizado, que todas as igrejas IBI terão seu prédio próprio. A Igreja Batista Nova Vida, associada à Vinha Pantanal, implantou seu primeiro anexo na capital. A Igreja Metodista se uniu à Vinha Pantanal, fortalecendo ainda mais a visão. Realizamos eventos vibrantes, como o Court Day e mais uma edição do Holy Fest, que impactaram muitas vidas. Plantamos igrejas e ribas do Rio Pardo e celebramos o retorno da IBI em Dourados. 2020, um ano atípico. A pandemia não parou a igreja. Março chegou e com ele uma reviravolta que mexeu com todo mundo. O que víamos antes em filmes virou a nossa realidade. Um vírus desconhecido mudou totalmente a nossa rotina. Decretos foram impostos e todos tiveram que ficar praticamente trancados em casa. O número de vítimas fatais começou a subir e com isso pessoas próximas foram contaminadas pelo novo coronavírus e foram até mesmo parar em leitos de UTIs. Infelizmente, algumas não resistiram. Nossos prédios ficaram vazios e os nossos cultos passaram a ser transmitidos pela internet. Iniciamos com a capacitação dos Radicais Kids e a conferência Radicais Livre Biconnect realizada nas casas. Fomos renovados na conferência de avivamento e demos mais um passo de fé com a aquisição de um terreno em Três Lagoas.
Esse terreno é da Igreja Batista Imperial em Células de Três Lagoas. O evangelismo do Amado Coração alcançou muitas vidas. Também tivemos ordenação pastoral de 7 novos pastores. O batismo mundial dos radicais livres e a imersão marcaram um tempo de impacto e crescimento. E levamos a nossa missão além do estado. Cruzamos a divisa e plantamos a primeira IBI no estado de Santa Catarina, na cidade de Itapema. Foi um ano de vitória e expansão. Em 2021, iniciamos as conferências regionais da Vinha Pantanal. Ordenamos mais um pastor e consagramos 2 pastoras ao ministério infantil. Implantamos 2 novas igrejas no interior, em Bonito, e mais uma IBI chega no estado de Santa Catarina, em Joinville. Em 2022, realizamos a primeira imersão para as mulheres, que impactou profundamente muitas vidas. Lançamos a Rádio Vinha Pantanal e implantamos igrejas em mais uma cidade do estado, Jardim, também em Blumenau, Santa Catarina. Dessa vez, atravessamos as fronteiras e enviamos o primeiro pastor da IBI para Portugal. Também ordenamos pastores e consagramos pastoras ao Ministério da Palavra. E celebramos novos batismos, confirmando o crescimento da nossa igreja. Foi mais um ano de expansão do reino de Deus. Em 2023, vivemos mais um ano de avanço. Ordenamos novos pastores e consagramos novas pastoras, marcando a expansão do Ministério da Palavra. Lançamos o projeto MT28 e plantamos 3 novas igrejas, em Rio Verde, Aparecida do Taboado e Itajaí, Santa Catarina. Também novas igrejas associadas à Vinha Pantanal foram plantadas nas cidades de Sidrolândia e Terenos. Realizamos o Seminário de Louvor e Adoração dos Radicais Kids e Juvenis. E encerramos o ano apresentando mais um supervisor regional da Vinha Pantanal. A Igreja Batista Imperial em Células começou 2024 firme na missão de expandir o reino de Deus. Já em fevereiro, foram ordenados 3 novos pastores e consagradas 5 novas pastoras ao Ministério Infantil. Também nesse primeiro trimestre do ano, plantamos uma nova igreja em Costa Rica e retomamos o trabalho em Aquidauana, reafirmando nosso compromisso com a obra. Além disso, a Igreja Batista Nova Vida, associada à Vinha Pantanal, inaugurou mais um anexo em Campo Grande. Me tornei supervisor da Vinha, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, e assim estamos caminhando. Nós temos muitas igrejas, fomos plantadas igrejas, começamos a plantar igreja, começamos então a crescer mais ainda. Hoje nós multiplicamos, né? De lá para cá nós vamos multiplicando igrejas, pastores, não somente células, mas também a liderança e plantando igrejas no Mato Grosso. Hoje nós estamos em São Paulo, estamos em Santa Catarina, estamos também em Portugal e adentrando esse Brasil afora, esse mundo afora, quando Deus acender a luz verde, nós estamos lá. Então nós temos vários pastores que compõem a Igreja Batista Imperial em Células e nós temos também outras igrejas, né, de outros ministérios que associou conosco. Olha que interessante, somos associados com a Videira Ministério Associado e muitos aí associou conosco, nós estamos caminhando juntos, o que vemos crescimento e progresso. E quando ele começou a expandir o ministério até uma rede de igrejas, eu me sinto privilegiado de ele caminhar comigo, ele colocou o nome de Vinha Pantanal, porque a visão era o Mato Grosso do Sul e o local símbolo da região é o Pantanal. Só que Deus tinha coisas muito maiores para ele. Então hoje ele tem igreja em Santa Catarina, tem igreja em São Paulo, ele está avançando pelo Brasil afora. Então já não faz mais sentido você vir a Pantanal. Você sabe, de Santa Catarina não chega Jacaré. É só ir no Mato Grosso do Sul, aleluia. Então nós decidimos aqui que ele deve expandir o nome da igreja. Então vai ser a partir de agora Vinha Imperial.
Porque não é Batista Imperial? Batista Imperial. Então a vinha também vai ser imperial. Amém. Seja bem-vindo a esse novo tempo. Eu louvo a Deus pela liderança. Os pastores, líderes de célula, discipuladores, obreiros, pastores. Olha que maravilha. Eu tenho uma grande liderança, uma liderança preciosa, maravilhosa que eu tenho. E não troco por nada e nem vendo. Oficialmente constituída em dezembro de 1984, a Igreja Batista Imperial em Células chega em dezembro de 2024 com a certeza e confiança declarada nos Salmos 126. Também podemos afirmar: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos felizes. Em 1999, ano em que iniciou a transição para a visão do ministério em células, a Igreja Batista Imperial tinha em média 120 membros, entre eles apenas um pastor e também um prédio aqui na capital do Mato Grosso do Sul. Hoje, 25 anos depois de mudar os valores e os rumos, a Igreja Batista Imperial em Células chega aos seguintes números: 8.173 membros, entre eles 38 pastores, 33 pastoras e 19 obreiros, e um total de 935 células, além de possuirmos 33 igrejas, sendo 6 prédios na capital Campo Grande, 23 no interior do estado de Mato Grosso do Sul, 4 em Santa Catarina, uma célula no Paraná, uma célula em São Paulo e uma célula em Portugal. E para chegarmos até aqui, fomos desafiados, pagamos um preço, superamos e em alguns momentos tivemos que renunciar. Ficamos firmes, constantes, abundantes na obra. E hoje temos certeza que o nosso trabalho não foi e nunca será vão no Senhor. Igreja Batista Imperial em Células, não apenas crentes, mas vencedores. Vinha Imperial, expandindo o reino de Deus na terra. Tchau!